Olá! O nosso tema hoje é PNL, Programação Neurolinguística. Então, a minha história com neurolinguística, ela começou há mais ou menos 30 anos atrás, quando eu li o livro Poder Sem Limites, do Anthony Robbins, ou Tony Robbins. Esse livro foi lançado em 1987, ou seja, tem 34 anos, ele já está na 22ª edição e já está disponibilizado também em forma digital. O capítulo mais impactante desse livro, para mim, Poder Sem Limites, foi o capítulo de metas. Eu não entendia muito sobre sonhos, meta, como é que a gente pode pensar em alguma coisa e isso que eu estou pensando eu consigo realizar. E há mais ou menos 30 anos atrás, depois que eu li este livro, eu comecei a traçar metas. As metas em todas as áreas da minha vida. Né, que são 10 áreas que nós temos. Relacionamento com amigos, romance, relação íntima, intelectual, espiritual, família, profissional, financeiro, lazer. E de lá para cá eu tenho feito esse treino, traçando as minhas metas todo ano. Né? Eu gosto de, no final do ano, traçar a mandala de metas e contribuir assim com outras pessoas para que elas também aprendam a traçar as metas. Então, a partir disso, eu observei que a nossa mente consciente realmente ela pode ser reprogramada. E muitas pessoas falam que conhecem a PNL, que usam a PNL, mas nem todas as pessoas que acham que conhecem a teoria conseguem aplicar as estratégias, as técnicas da PNL. Pois bem, a PNL ela surge nos anos de 1970 com um americano chamado Milton Erickson. Milton Erickson não falava de PNL, ele aplicava a PNL nos seus pacientes. Ele usava a metáfora e a hipnose. Por que a metáfora é utilizada no nosso inconsciente? Porque a mente inconsciente, ela trabalha muito bem de forma metafórica. A nossa mente inconsciente, ela não é racional. É lá onde estão os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas experiências, a nossa criança interna, a nossa criança interior. Pois bem, Milton Erickson era um psiquiatra, sofreu paralisia infantil e vivia numa cadeira de rodas. Por essa limitação física, ele desenvolveu a sua acuidade. O que é isso? Ele percebia a linguagem não verbal das pessoas. E quando os pacientes iam buscá-lo por alguma questão na sua vida, geralmente esses pacientes nunca falavam que eles estavam com problema. Eles falavam que o cônjuge está com problema, o patrão, o funcionário, menos ele. E aí, como que o Milton Erickson tratava essas pessoas? Ele contava uma historinha, aparentemente nada a ver, essa história era metafórica, e a mente inconsciente do cliente ou do paciente que estava em transe já fazia a sua ressignificação da história, ou das suas questões, ou dos seus problemas. E daí, alguns meses, quando ele voltava, ele relatava que ele tinha resolvido a sua questão. Isso é muito importante, porque a mente inconsciente ela é muito simples, ela não é objetiva. E às vezes nessa simplicidade para resolver as questões lá do inconsciente, as pessoas se enrolam,
que querem justificar, que querem entender, que querem compreender. E a mente consciente, ela acima de tudo sente essas emoções. E essas experiências que foram guardadas, arquivadas no nosso inconsciente, vão impactar a nossa vida, muitas vezes de forma negativa, pela vida fora. Bom, Milton Erickson, ele morreu em Fênix na década de 1970. Ele não deixou nada escrito, mas tem um livro que tem as histórias dele registradas, chamado Minha Voz Irá Contigo. 2 discípulos do Milton Erickson, um entendido em matemática e computação, Richard Bandler, e o outro é um linguista de uma universidade no Canadá, o John Grinder. Esses 2 pesquisadores analisaram o trabalho do Milton Erickson e a partir daí eles desenvolveram e divulgaram a programação neurolinguística. Bom, como eu falei no início, eu não conhecia e fui conhecer através do livro do Anthony Robbins, Poder Sem Limites, e achei isso muito interessante. E a minha vida foi passando, eu sempre estudando a PNL, aplicando as técnicas primeiro em mim, conhecendo pessoas que aplicavam a PNL, e eu tive uma mestra que infelizmente ela se foi desse plano há um ano, a Marlene Monteiro, e aprendi muito com a Marlene Monteiro. Eu considero que a Marlene Monteiro foi uma referência em PNL no Brasil, embora ela não tivesse essa preocupação em divulgar, mas ela usava realmente as estratégias e as técnicas da PNL. Pois bem, minha vida foi caminhando nesse sentido, e eu fazia esses experimentos como educadora na sala de aula, capacitando pessoas, utilizando os pressupostos da PNL. E eu fiz essa capacitação de pessoas em todo o Brasil. Eu já capacitei mais de 70 mil pessoas. Contando também que eu aplicava essas técnicas na educação, na sala de aula, com os meus alunos do 2º grau, em colégios estaduais, em colégios públicos e colégios particulares. Pois bem, e a minha história foi seguindo, né? Algumas pessoas até me conhecem como Cleise da PNL. E teve um tempo que a PNL foi usada no sentido pejorativo como um conteúdo de autoajuda. E ela não é autoajuda. A PNL ela tem comprovação científica da mudança de comportamento. Ela é uma ferramenta que nos ajuda no autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal. E eu fui caminhando, né, nessa linha da PNL e transitando também com outras teorias que eu acredito, que gosto, que são teorias da mente humana. Em 2014, eu estava numa academia em Belo Horizonte e uma pessoa que me conhecia dos cursos de PNL chega perto de mim e fala: Cleise, e aí, como é que você tá com a PNL? Eu falei: de vento em popa. E aí essa pessoa disse para mim: por que você não vai lá nos Estados Unidos fazer um curso com Tony Robbins? Eu falei: mas como eu não tenho inglês fluente? Ele falou: não, tem um grupo que leva brasileiros para a Flórida. E ele tem um curso de 4 dias chamado UPW. E aí eu procurei me informar e realmente tem esse grupo que leva brasileiros, né, que levava, que agora nós estamos na pandemia, ele está dando os cursos, fazendo tudo online. E eu fiquei maravilhada, eu fiquei perplexa quando eu percebi que o Tony Robbins transformava a vida das pessoas, mas era a vida assim de uma multidão. Enquanto o Milton Erickson fazia essa transformação
no 1-a-1 no seu consultório, o Tony Robbins faz numa plateia de até 12 mil pessoas. Então, em 2014, no mês de março, na Flórida, em Boca Raton, eu participei do UPW e fiquei maravilhada do poder que ele tem de fazer essas transformações. Bom, eu já era fã do Tony Robbins, né? Eu acompanho nesses quase 30 anos, eu acredito que deva ter 30 anos, ele lançou o livro tem 34 anos, que eu venho acompanhando a trajetória dele. Pois bem, em março de 2014, eu fiz o outro curso dele, já é um curso mais intensivo, chamado DWD, né, em português, Encontro com o Destino. E eu fiquei, então, fazendo esses dois cursos, eu fui capacitada para participar da equipe dele. E tive a honra de participar já por 3 vezes dos seus cursos, ajudando, contribuindo para que outras pessoas também pudessem fazer a sua transformação ou alcançar um outro nível na vida. Existe um documentário sobre a trajetória do Tony Robbins e que muitas pessoas acham que ele possa ser um charlatão e ele não é. Ele faz transformações realmente rápidas e quem tiver interessado em conhecer, está na Netflix, chama Eu Não Sou Seu Guru, do Tony Robbins. Eu costumo brincar que, embora no documentário ele diga, né, a tradução foi eu não sou seu guru, eu ainda o considero meu guru. Eu o considero meu guru no sentido de modelar na excelência do Tony Robbins. Ele é capaz de fazer essa transformação a partir de âncoras, de gatilho e dessa reprogramação mental. Então, a minha história com o Tony Robbins foi uma história de admiração. E ele também não se deixa impactar por questões negativas, ele está sempre criando situações. E para você ter uma ideia, a última vez que eu participei da equipe dele foi novembro de 2019, em Miami. E da equipe dele, nós éramos 660 pessoas do mundo inteiro trabalhando em prol dessa transformação, né, nesse desenvolvimento pessoal. Bom, então, o que na verdade a PNL vem nos trazer? Ela vem nos trazer, nos mostrar alguns pressupostos ou situações em que nós, seres humanos, somos muito parecidos. Então, nós temos a analogia, porque esse nome programação é uma analogia da mente humana. E quando eu estou falando de mente humana, eu estou falando da mente inconsciente ou subconsciente, que difere da mente consciente, da mente racional. Então, nós programamos experiências, nós programamos vivências, traumas, fobias e arquivamos no nosso inconsciente. E a gente não consegue sozinhos ir até o nosso inconsciente. Eu gosto de dizer que o nosso inconsciente é como se fosse um disco rígido de um computador. Você trabalha no seu computador, você trabalha no seu notebook, você sabe que ali tem muitos arquivos, não é isso? E se você quiser deletar algum arquivo, você pode fazer isso e pode programar e salvar outros arquivos. Nós fazemos a mesma coisa em nível inconsciente. Nós guardamos, nós arquivamos na nossa mente inconsciente experiências, sentimentos, emoções e muitas das vezes situações negativas, doentias. Bom, como que nós fazemos para liberar isso, ou ressignificar, ou reprogramar?
É através da hipnose e da regressão. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Eu recebo frequentemente pessoas que participaram de um curso de imersão, fizeram algum exercício e nesse exercício foi aberto esse arquivo, veio à tona suas memórias de 1 ano de idade, 2, 3, 7, 11 anos, e quando essa história se torna clara para a pessoa que vem à tona, ela não consegue resolver essa questão. Então ela fica regredida e ela tem o mesmo padrão de comportamento e de sentimento. Então, é muito importante as pessoas que quiserem conhecer a PNL ou conhecer a técnica ou as técnicas da PNL, procurar um profissional que tenha experiência, que tenha conhecimento, para que ao final possa fazer uma boa ressignificação e trazer para o consciente essa experiência de uma outra forma. Então a gente tem ouvido e visto muito essa expressão da criança interna ferida. É isso mesmo. A pessoa entra num estágio de regressão. E às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu vou lá cuidar da minha criança interna, eu quero curar a minha criança, eu mesmo faço, eu mesmo dou conta de fazer isso. Não dá conta de fazer isso. A criança interna é algo rápido. Essa semana eu atendi um jovem que o sintoma dele é nervosismo, é ansiedade, ele tem taquicardia. Então, fazendo a regressão, ele lembrou de uma situação, aos 4 anos de idade, ele segurava a mão do pai, ou o pai o segurava pela mão para ir para a escola, para a educação infantil. Entre o portão da escola e a sala de aula, o sentimento que cristalizou ali foi um sentimento de medo, de insegurança. Aquela criança sentia que ela iria perder o pai se ela ficasse na escola. Então, isso que foi arquivado na mente inconsciente desse jovem foi algo de segundos, e que foi impactando na vida dele. Então, como que a gente faz essa ressignificação? Para toda ressignificação, se o sintoma é medo, é insegurança, que vai gerar uma questão de ordem física, ele tem problemas na área digestiva, diarreia, na área estomacal, isso é verdade, vem realmente como uma doença física. Então, como que nós fazemos? Tem que ter um contra-exemplo do adulto. E esse adulto é que vai levar esse recurso para a criança interna. Então, ao levar e ao conduzi-lo através de um transe, através da hipnose, o adulto que sentiu esse contra-exemplo de calma, de tranquilidade, acolheu a sua criança interna. Isso tudo é feito de forma silenciosa, de forma mental. E a partir dali, ele sentiu muito bem. Ele sentiu mais calma. E aí nós formatamos também no corpo físico uma âncora, que toda vez que ele fica nervoso, ele aperta um determinado ponto no seu corpo, e aí a mente inconsciente já entende que do medo, da insegurança, ele pode ficar calmo. Falando assim, talvez você não vai acreditar muito, porque é tão simples, mas é isso mesmo. Observe, a PNL, ela traz para nós o óbvio, aquilo que está muito claro, só que nós não paramos para pensar nisso. Então as coisas acontecem, os resultados da cura usando a PNL
acontece de forma natural, rápida. E é interessante que depois que eu faço um trabalho de regressão e hipnose com meu paciente, ele quer ficar digerindo isso, desculpa, em termos racionais, e ele não consegue. E ele fala, eu estava pensando, como foi mesmo, Cleis? Como é que aconteceu aquilo? Não precisa racionalizar, não precisa buscar explicação clara, porque o seu inconsciente já fez. Então a PNL é uma ferramenta que você pode usar em qualquer área da sua vida. Você pode usar para o autoconhecimento, né? Tem técnicas que depois que eu trabalho com a pessoa, eu falo, olha, você pode usar na sua empresa, com seus colaboradores, funcionários, você pode fazer isso sozinho, é só você ter esse passo a passo. E às vezes uma técnica, por exemplo, como a estratégia Disney, que é uma técnica que você pode usar para resolver questões, problemas ou traçar uma meta, que você gasta 2 minutos para fazer isso. É entender que a PNL é uma ferramenta em vendas. Por que em vendas? Quando você entende que aquele cliente que você quer vender alguma coisa, qual que é o sistema que ele usa para se comunicar? Ele é visual, auditivo ou sinestésico? É uma coisa simples, básica. E quando você entende e usa o rapport, que é uma outra expressão para ter empatia, se colocar no outro e calibrar no mesmo nível, trazendo um equilíbrio, você resolve. Então, PNL não é autoajuda. PNL tem comprovação científica. E muitas pessoas não tiveram, né, a sorte ou felicidade de conhecer a PNL na sua essência. Eu gosto muito de buscar a fonte daquilo que eu estou estudando. Nada melhor que você ir ao encontro do pesquisador, que seja através de livros, que seja através de cursos, mas e a fonte, para que você não traga essa poluição ou informações que são falsas ou que são descuidadas, vamos dizer assim. Então, programação neurolinguística. Programação vem de programa, de cérebro. Nós programamos o nosso dia, nós programamos a nossa semana, nós programamos a nossa vida para ser uma pessoa de sucesso ou fracassado, uma pessoa saudável ou doente, porque nós somos aquilo que pensamos ser, nós somos aquilo que acreditamos ser. Então a PNL ela trabalha muito em cima de crenças. Se eu tenho uma crença limitante em relação ao meu trabalho, em relação ao meu futuro, eu posso transformar essa crença em crenças poderosas. Um dos carros-chefes da PNL é saber se você é visual, auditivo, sinestésico e a partir daí você entrar em sintonia com outra pessoa através do rapport. É entender que sonho você não realiza, mas se você transformar os seus sonhos em metas, e que isso é muito fácil de fazer, você vai realizar. Então, tente programar, colocar foco. Muitas vezes aquilo que você não está conseguindo há anos, você não consegue porque você não acredita. Antes de tentar conseguir, você já sabe que você não vai conseguir. Então é entender o que está te impossibilitando de realizar as suas coisas em todas as áreas na sua vida. E eu vou finalizar aqui com um pensamento que eu gosto muito, que diz assim, ele não é da PNL, mas é PNL. Ele não sabia que era impossível. Foi lá e fez. Até a próxima.